Obrigado a toda a sua família, sua filha, seu genro e a todos. Obrigado à igreja aqui, que nos recebeu tão bem. E fica aqui o convite para estarem conosco em Serrinha, agora nos dias 7 e 8 de outubro. Nós estaremos realizando o nosso Congresso de Mulheres. A minha esposa ali é uma das líderes. Me parece que a gente já tem relacionado lá cerca de 410 mulheres que vão fazer parte do grupo de louvor. E aí vocês estão convidadas a estarem com a gente lá, 7 e 8 de outubro, para a gente comer um bode. Para não sair do tema, esse texto tão conhecido das 10 virgens, e eu quero aqui focar especialmente no versículo 8. O versículo 8: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Primeiro eu quero dizer que havia entre estas moças uma grande semelhança, né? Elas eram virgens, todas elas eram virgens, todas elas tinham lâmpada, todas eram virgens, todas tinham lâmpada, e a todas elas foi dada a mesma missão, a todas foi dada a mesma missão. Até aí todas pareciam ser exatamente iguais, nenhuma diferença entre elas, não é? Parecia ser todas iguais. No entanto, no momento decisivo, na hora H, 5 delas se mostraram prudentes, sensatas, e 5 nécias, insensatas, loucas. E a diferença foi exatamente no quesito azeite, não é? O texto diz que as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite consigo. As nécias, loucas, insensatas, não. Levaram apenas o azeite que estava na lâmpada, mas nenhuma vasilha de reserva. E exatamente este gesto foi quem definiu quem era prudente e quem era louca, quem era prudente e quem era insensata, ok? Então eu vou falar sobre isto. O tema que eu falo esta noite é uma descoberta tardia. Vou repetir, o tema que eu falo esta noite é uma descoberta tardia. Foi uma triste constatação. Uma triste constatação. Exatamente no momento em que aquela situação já não podia mais ser remediada. No momento em que aquela situação era irreversível. Já não tinha mais tempo para nada. Quando elas constataram: as nossas lâmpadas estão se apagando. A primeira pergunta que me vem é: que desculpa aquelas 5 jovens poderiam apresentar para justificar tamanha irresponsabilidade? É bom saber que o que Jesus está descrevendo aqui é uma festa de casamento, que geralmente acontecia à noite. E aquelas moças foram escolhidas, dentre tantas outras que certamente haviam, aquelas moças foram escolhidas a dedo para aquela missão específica, não é? De, com as suas lâmpadas acesas, alumiar o caminho, conduzir o noivo até o salão das bodas.
Então elas sabiam, todas as 10, sabiam exatamente da importância do azeite para a efetivação da missão que a elas foi confiada. Elas sabiam que, como era noite, elas sabiam que sem azeite não tinha missão, sem azeite elas não teriam função, sem azeite elas não serviriam para nada, sem azeite elas seriam descartadas, não é? E é bom que a gente saiba como o azeite é um símbolo do Espírito Santo, e este trabalho desta noite me parece que, embora seja aniversário da igreja, é a parte dos jovens hoje. Então é bom que se saiba que sem azeite não tem missão, ou não há missão nem para jovem. Então um jovem sem azeite não presta para nada, com toda a inteligência que tem, com toda a jovialidade, com todos os talentos, com toda a força, com toda a energia, sem azeite não tem função no reino de Deus. Então elas sabiam da importância do azeite para a efetivação de sua missão, mas elas foram irresponsáveis. Elas foram irresponsáveis porque elas se prepararam só para o evidente. Elas se prepararam só para o normal. Estão me entendendo? Elas se prepararam para o normal. Elas não se prepararam para nenhuma eventualidade. Elas não se prepararam para o imponderável. Elas se prepararam para o corriqueiro, o normal. E por isso elas não levaram azeite de reserva, porque entenderam que o azeite que tinha em suas lâmpadas era o suficiente, não é? Era o suficiente. Depois, elas tiveram todo o tempo e oportunidade necessários para se proverem do precioso líquido. As 5 prudentes não tiveram tempo a mais. As 5 prudentes não tiveram oportunidades diferenciadas ou diferenciada. As 5 prudentes não foram tratadas de forma diferente das outras. Todas elas tiveram acesso às mesmas coisas: ao azeite, à lâmpada, às vasilhas de reserva. Todas tiveram a mesma oportunidade. Às vezes nós ficamos pensando na igreja, por que as pessoas têm as mesmas oportunidades, têm os mesmos direitos, têm as mesmas necessidades, mas umas são melhores e outras piores? Umas trabalham mais e outras menos. Umas são mais cheias do Espírito Santo e outras menos. Por quê? É porque Deus faz diferença? É porque Deus faz acepção de pessoas? É porque Deus trata algumas pessoas diferentes das outras? Não. A oportunidade é franqueada exatamente a todos. A torneira do azeite está aberta e o acesso é livre a todos, sem exceção. E elas tiveram isto, ou seja, a mesma oportunidade e o mesmo tempo, não é? Às vezes eu vejo isso na igreja onde dirijo. Aí você tem uma oração matutina. Você vai se separando e vai selecionando os crentes de acordo com certos tipos de trabalho. É um trabalho de libertação e tal, a igreja enche. Aí, não é? É um trabalho é uma festa. Tem cantor tal, pregador tal, aí vem todo mundo. Aí diz, é um culto de oração, aí já diminui um bocado, não é? E se disser assim, é um culto matutino, oração de 5 a 6 da manhã. Eu, na minha sede lá, geralmente é os mesmos que vão direto. 5, 6, 10, de tanta gente. Pessoas, né? De 1000 vem 10. Deu para entender?
Mas a oportunidade não está aberta a todos. O azeite não está fluindo para todos. O interesse de Deus não é encher a todos. Não é? Tem uma ordem de Paulo na carta aos Efésios, onde Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ali a gente observa algumas coisas. Primeiro, o verbo está no modo imperativo, enchei-vos, portanto é uma ordem. Paulo não está dizendo assim: bem, se vocês acharem por bem, se vocês acharem que é necessário, se vocês acharem que é importante, se encham do Espírito Santo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: isso aqui é uma ordem expressa, enchei-vos do Espírito Santo, porque essa é uma condição de vida ou morte. Não é? É verdade. Depois, Paulo está dizendo enchei-vos, no sentido plural, é todos. Quando eu leio o livro dos Atos dos Apóstolos, nos derramamentos do Espírito Santo, sempre aconteceu sobre todos. Casa de Cornélios, todos foram cheios. Dia de Pentecoste, todos foram cheios. Em Jerusalém, quando a igreja orou, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sempre todos. Porque a vontade de Deus, o desejo de Deus, não é premiar alguns, é encher todos. Porque o Senhor precisa da sua igreja equipada, preparada para os embates espirituais que lhe está proposto. E ela só será vitoriosa se ela estiver cheia do Espírito Santo. Depois, ela sabia onde encontrar. Não é? Elas sabiam onde encontrar o azeite, tanto que elas foram lá e acharam. Então elas sabiam onde tinha. Se elas sabiam, por que não procuraram antes? Não sabiam onde tinha? Eu tenho falado em alguns lugares que muitas vezes o inimigo tem desviado a nossa atenção do foco, desviado nossa atenção dos lugares onde realmente tem azeite. E a gente tem enchido lugares onde não há azeite. Então as pessoas sabem. Será que a pessoa não sabe que orar é fundamental? E por que não ora? Será que as pessoas não sabem que jejuar faz parte do nosso equipamento espiritual? Por que não jejuam? Será que as pessoas não sabem que é necessário meditar na palavra de Deus diariamente? Por que não meditam? Então elas sabem onde tem azeite, mas elas não querem, porque é necessário um certo esforço. Ou seja, salvação é de graça, mas unção é comprada. Comprada no sentido de que é necessário um esforço. Não é? Ver alguém pregando com unção, tem algum esforço envolvido nisso. A pessoa só pega a Bíblia na hora de vir para o culto. Eu tinha um rapaz lá em Goiás, que eu não dava oportunidade para ele, chamado... Não vou falar o nome dele aqui agora não, porque hoje está tudo sendo filmado, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não posso me indispor com o irmão, que a gente boa demais. A gente não vigia, hoje está complicado. Mas eu dizia: vamos ouvir o irmão fulano de tal, num culto de domingo à noite, por exemplo. A primeira Bíblia que ele encontrava dando sopa no banco, ele já pegava e já vinha para frente. Está me entendendo? Nem Bíblia levava. Nem Bíblia trazia. Tem muita gente que nem Bíblia tem mais. Nem Bíblia traz mais para o culto. Eu trago no celular, tudo bem. Tem gente que gosta, essa nova geração gosta de ler mais no celular do que ler na Bíblia. Não tem nenhum erro nisso.
Desde que o celular no culto não seja usado para outra coisa também, seja só para, não é? Tá olhando alguma coisa relacionada com a palavra de Deus, realmente. Eu fico aqui no celular o tempo todo, aí meus esboços estão tudo aqui, entendeu? Aí o pastor está só olhando no celular, é porque eu estava olhando aqui os esboços, entendeu? Então ela sabia onde encontrar. E por que não foi atrás? Esperou o tempo passar. Foram negligentes. Ficaram dispersas. Ficaram achando que aquilo era um entretenimento, uma diversão. Eu disse ontem aqui, isso aqui não é diversão, não é entretenimento, não é brincadeira, isso aqui é guerra. Se a gente, sabe, uma das coisas que eu mais ouço ultimamente, sempre, não é só agora não, é os crentes dizerem assim: ah, meu Deus, como é difícil. Oh, Senhor, meu Deus do céu, como é difícil, sabe? E me parece que a grande surpresa nisso tudo é as pessoas, como se elas estivessem se surpreendendo com a dificuldade de ser crente. Gente, tu leu aonde que seria fácil? Aonde você leu na Bíblia que disse ser crente é mamão com açúcar? Nós lemos aonde isso? Eu nunca li lugar nenhum onde a Bíblia me dissesse ser crente é fácil demais. Olha, ser crente não tem coisa melhor. Agora é só andar de avião, agora é só ser famoso. Não, Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflição. Ele disse: olhem para mim, se eu, que sou o lenho verde, comigo fizeram o que fizeram comigo, o que não farão com vocês, que sois o lenho seco? Jesus não disse: você como crente vai ser aplaudido, todo mundo vai lhe aplaudir, as pessoas vão reconhecer que Deus está na sua vida, e então vão lhe aplaudir o tempo todo, você vai ser exaltado. Onde é que está escrito isso? Porque o que eu leio na Bíblia é: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Uma vez um irmão me disse isso, aqui na cidade de Cruz das Almas, lá na Cofel. Não vou falar o nome do irmão também não. Aí o irmão disse: pastor, que maravilha, até que enfim o mundo está reconhecendo o nosso valor. Até que enfim o mundo agora está nos reconhecendo, está nos aplaudindo. Aquilo que ele achava que era uma vitória, na verdade era um grande fracasso. Porque Jesus disse: ai de vocês, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim fizeram aos vossos pais, aos falsos profetas. Mas bem-aventurados sois vós, quando os homens vos odiarem, quando os homens vos expulsarem da sua companhia e rejeitarem o vosso nome como indigno. O que é que eu faço? Procuro um advogado? Fico trancado dentro do quarto? Fico com depressão? Não! Exultai e alegrai, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus não nos enganou. Ser crente é difícil mesmo. Uma pessoa falou assim: ah, crente é só uma muquequinha. Muquequinha fala também aqui? Um pouquinho. O povo que não é crente é uma multidão, mas os crentes é uma muquequinha. Aí o irmão disse: é verdade. Me explica uma coisa: o qual é mais fácil a juntar? Uma caçamba de cascalho ou uma pá de ouro? Então ela sabia onde encontrar. E ainda elas tiveram o exemplo das colegas. Elas olharam para as prudentes e viram que as prudentes tinham azeite nas vasilhas.
Imagino elas chegando em determinado lugar onde tinha um azeite, onde elas poderiam pegar a quantidade que quisessem. E aí as loucas vai lá, enchem só as lâmpadas e sai. Aí as prudentes chegam lá, enchem as lâmpadas e pegam vasilhas de reserva e estão enchendo as vasilhas. Eu imagino que talvez as nécias tivessem dito às prudentes: para que esse desperdício? Você carregar peso à toa. E talvez as prudentes tivessem respondido: não, nossa missão é tão honrosa que a gente não pode falhar. Nós temos que cortar toda a possibilidade de falha. Por isso é que nós estamos nos provendo de azeite aparentemente mais do que necessário. Olha para mim, por mais difícil que seja este tempo, e por mais raros que sejam os bons exemplos, ainda existem. Como o apóstolo Paulo que disse: sede meus imitadores como eu de Cristo. Para Gideão que disse aos seus 300, ou como Gideão que disse aos seus 300: olhem para mim, e o que eu fizer, fazei-o vós também. Ainda existem bons exemplos. Não se espelhe maus exemplos, porque as igrejas estão cheias de maus exemplos, e que se a gente olhar para esses maus exemplos, a gente fracassa. Se a gente andar com essas pessoas, a gente desvia. Tem um provérbio mundano que diz o seguinte: anda com os bons e serás como eles, anda com os maus e serás pior do que eles. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você já pensou? Josué era um jovem quando saiu do Egito, e não foi fácil para Moisés domar aquele povo. Foi luta para Moisés. E o texto diz que Moisés tinha fora do arraial uma tenda dele, tenda pessoal de Moisés, que ele armava fora do arraial. Ele saía da tenda, vinha no arraial resolver problemas, e depois ele voltava para a tenda. Quando ele voltava para a tenda, o povo ficava na porta das suas tendas, olhando Moisés entrar na tenda dele, porque quando Moisés entrava na tenda dele, a nuvem de glória baixava sobre ela. Aí pensa que no arraial tinha confusão todo dia, confusão, murmuração, falavam de Moisés o tempo todo. Mas o texto diz de Josué: o jovem Josué não se apartava da tenda. Pensa que ele ficava no arraial, no meio daquela bagunça, daquelas murmurações? Não, ele ia lá para a porta da tenda. Quando Moisés ficou no monte 40 dias, Josué ficou no pé do monte. Quando Moisés desceu, ele estava no pé do monte esperando Moisés. Aí quando Deus precisou de alguém para substituir Moisés, disse: Josué é esse. Não olhe para os bons exemplos, não se mire em maus exemplos. Ah, mas na igreja tem gente que faz isso. Eu estava falando com uma pessoa lá na minha igreja recentemente, a respeito de um tipo de traje que não era ideal. Ah, mas na central tem gente também que usa. Sabe, nunca se mira em bons exemplos que tem na igreja, sempre olha para o lado ruim e quer imitar o ruim. Uma pessoa dessa nunca vai ser cheia do Espírito Santo. Vai ser cheia como? Então eu preciso mirar no exemplo bom de pessoas cuja vida me inspira. Eu quando ouço a história de Gunnar Wingre e de Daniel Berg, que foram fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, quando eu ouço a história deles, quando eu leio, quando eu ouço a esposa, a Frida, esposa de Gunnar, o Gunnar Wingre era um homem que tinha muitos problemas de saúde, e ele morreu jovem, 51, 53 anos eu acho, e às vezes, sofrendo no leito de dor,
A esposa, que era uma poetisa, compôs um hino para ele, para consolá-lo. Ela compôs muitos hinos, como este: bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Mas aí o Gunnar, sofrendo no leito de dor, ela compôs este hino para ele: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Olha o que ela disse para ele: não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Em santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Por que a gente não olha para esses exemplos inspiradores e fica olhando para quem dá trabalho, para quem se veste mal, não é? Para quem se veste indecentemente? Mas, infelizmente, para aquelas 5 moças, infelizmente, era tarde demais. Algumas negligências podem ser fatais. E no caso da negligência delas, foi fatal. A gente tem alguns casos na Bíblia, eu vou citar uns 2 aqui. Esaú, irmão de Jacó, foi privilegiado ao nascer primeiro. Esaú foi o primogênito de Isaque e tinha o direito da herança dobrada. E ainda, certamente que Esaú seria aquele que Deus usaria para viabilizar o nascimento do Messias. Mas Esaú era profano, diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 13, se eu não me engano. Esaú era profano, ou seja, Esaú não tinha apego ao sagrado. Esaú era materialista. Quando ele vem do campo com fome e Jacó, seu irmão, está preparando um cozido de lentilhas, e Esaú pede um pouco daquele guisado, aí Jacó diz: não dou não, eu vendo. Se você me der o seu direito de primogenitura, eu lhe dou a comida. Aí Jacó diz: se eu estou a ponto de morrer de fome, está lá preocupado com primogenitura, está feito o negócio. E o texto diz assim: e ele comeu e saiu. E o que parecia ser um acerto entre adolescentes foi confirmado no céu por Deus.
que viu que Jacó não tinha pego as coisas de Deus, ou Esaú não tinha pego as coisas de Deus. O texto de Hebreus diz que por um repasto, por um prato de comida, Hebreus 12, 13, ele vendeu o seu direito de primogenitura, e depois, arrependido, com lágrimas, ele tentou readquirir, mas já era tarde demais. O povo de Israel, quando sai em direção à terra prometida, e aí já estão no limite, na divisa praticamente, num lugar chamado Cades Barneia. E aí os espias são enviados, 12 espias. E quando volta de lá, 10 desses espias trazem um relatório desanimador. As cidades lá são fortificadas e os muros chegam até o céu. Os homens lá são gigantes. Vocês precisavam ver os filhos de Anak, eles eram tão grandes que a gente olhando para ele, a gente se sentia como gafanhotos. A gente não pode entrar lá porque o povo é mais forte e mais poderoso do que nós. E embora Josué e Caleb tentassem falar o contrário, eles quiseram até apedrejar Caleb. Aí Deus aparece, a glória de Deus aparece lá na tenda, lá no tabernáculo, a glória de Deus desce. E Deus diz a Moisés: eu estou desgostado com esse povo. Até aqui eles já me tentaram várias vezes, e agora acabou. Nenhum deles vai entrar na terra. Os filhos deles, que eles disseram que esses filhos iriam morrer no deserto, os filhos vão entrar na terra que eles rejeitaram, mas eles, ninguém entra, com exceção de Josué e Caleb. Quando Deus disse isso e Moisés passou para eles a mensagem, sabe o que aconteceu? De repente eles foram tomados de uma coragem. Disse: não, vamos lá, a gente vai. Vamos eleger um capitão, vamos lá, a gente vai, vamos subir contra os cananeus, contra os amorreus. E Moisés disse: não subam, porque Deus não está no meio de vocês. Não, nós vamos. Foram derrotados e envergonhados, porque ali já era tarde demais para obedecer. Quando é que você vai se tocar? Quando a trombeta soar e não tiver mais jeito? Quando a situação for irreversível? Quando não der mais para mudar o quadro? Então você vai se despertar? Ou você vai se despertar agora? Existem algumas negligências que são determinantes. A gente tem, pastor Valeriano, passagens bíblicas, especialmente nos livros de crônicas, Reis, onde a gente lê o seguinte: Israel desobedeceu a Deus, vieram os filisteus, tomaram cidade tal e estão lá até o dia de hoje. Entendeu? Para mostrar que alguma situação se estabelece e não muda nunca mais. Tem situações que as consequências não serão tiradas, às vezes pecados que são perdoados, erros que são perdoados, mas as consequências a gente vai conviver com elas pro resto da vida. Então é tempo da gente acordar agora, ou seja, seja cheio do Espírito Santo hoje. Isso não é uma coisa para amanhã, isso não é uma coisa para quando eu me formar, isso não é uma coisa para quando eu estiver financeiramente estabilizado e vou me dedicar mais a Deus para ser cheio do Espírito Santo. O Senhor está cobrando da gente agora. Seja cheio do Espírito Santo hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, pode ser que não dê mais tempo. E a missão é para hoje. Quais são as lições que eu aprendo com esta parábola? A primeira lição que eu extraio daqui é esta: o tempo, decorrido além do tempo previsto, foi o grande inimigo das virgens loucas. A gente lê: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram.
Não diz que dormiu apenas as nécias, todas, nécias e prudentes, todas dormiram. Dormiram porque o noivo veio num tempo além do tempo. Estão me entendendo? Elas previram determinado tempo, mas o noivo veio no tempo além do que elas haviam previsto. E o tempo além do tempo foi o grande inimigo das virgens loucas. Porque se o noivo vem dentro do prazo que elas estavam esperando e achava que ele viria, todas eram virgens, todas tinham lâmpada e todas tinham azeite. Mas o tempo além do tempo secou o azeite das que não levaram vasilhas com azeite de reserva. Isso quer dizer que muita gente, você conhece gente que já foi crente e que era ativo, que tinha um bom testemunho, mas não é mais. O azeite secou. Se Jesus tivesse voltado 10 anos atrás, essa pessoa estava ativa, fiel, crente. 10 anos depois, não é mais a mesma. Está fria, negligente, quase não congrega. O tempo se encarregou de atropelá-la, de passar por cima dela. Que bom é quando a gente encontra a pessoa assim, quanto mais passa os anos, mais avivado fica. Quanto mais o tempo passa, mais cheio de fé, cheio de esperança. O meu pai é a minha grande inspiração. Meu pai tem 90 anos. Eu já nasci na igreja. E meu pai com 90 anos ainda é o porteiro da igreja Miguel Calmon. Nos dias dele, 2, 3 vezes na semana, 15 para 7, com 90 anos ele está lá abrindo a igreja. Eu sempre, a mensagem do meu pai eu sei de cor, porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Há 50 anos ele falava isso, hoje ele fala a mesma coisa. A mesma fé, a mesma esperança na vinda de Jesus. Continua com a mesma expectativa, porque aprendeu a se renovar dentro do tempo. Se a gente não se renovar dentro do tempo, o tempo atropela a gente, passa por cima de nós. E aí você volta numa igreja dessa daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, tem gente que era bom, tá ruim. Tem gente que era ruim, tá bom. As coisas invertem. O tempo além do tempo. Ou seja, o crente vazio, ele se prepara para o evidente. O crente cheio, ele está pronto para o que der e vier. Já viram a palmeira como é? O coqueiro na beira do mar. Se vocês viram aquele terremoto lá na Indonésia, aquele tsunami que vitimou mais de 250 mil pessoas, viram os coqueiros? O coqueiro parece que tomba, quando passa a onda, ele volta. Tem raiz, tem base, tem estrutura. A sua casa está fundamentada na prática da palavra de Deus. Jesus diz: eu comparo o homem prudente como aquele que cavou um alicerce e edificou a sua casa. É o homem prudente que ouve a minha palavra e pratica. Ele é como alguém que vai construir uma casa, ele faz um alicerce poderoso e constrói a casa em cima do alicerce. E aí vem a chuva, o vento transborda os rios, dão com ímpeto sobre a casa, ela não cai, porque está construída sobre a rocha. Mas o homem insensato e imprudente é aquele que ouve a minha palavra e não pratica. A quem eu vou compará-lo? Com o homem que construiu a casa sobre a areia. E essa casa foi vítima das mesmas coisas: a chuva, o vento e o transbordar do rio. Não teve prova diferente, as mesmas condições, só que essa casa caiu. O problema não é a prova, o problema é a casa.
Estão me entendendo? É a casa. As dificuldades foram as mesmas. A chuva veio, o vento veio, os rios transbordaram, deram com ímpeto sobre a casa, mas a casa não abalou, porque estava fundamentada na prática da palavra de Deus. Aleluia. Então eu aprendo que o tempo além do tempo foi o inimigo das virgens. Quero lhe perguntar uma coisa: você está como hoje? Melhor do que estava no ano passado ou pior? Hoje você já está aderindo a algumas coisas? Já está fazendo coisa que não fazia? Porque a gente vai se acostumando com o pecado de tal maneira que coisas que a gente achava absurdas, já estamos concordando. Eu estava falando para os irmãos, nós chegamos num nível tão terrível, num nível de depravação moral tão absurdo, que nós estamos discutindo hoje se casamento homossexual, se isso é pecado. Deus me livre, nós estamos discutindo isso, Nós estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo se a homossexualidade, a prática homossexual é pecado. É isso que nós estamos discutindo. Estamos discutindo se mulher pode casar com mulher, se homem pode casar com homem. Estamos discutindo isso. Nós chegamos a esse nível de depravação que estamos discutindo isso para saber se é ou não é. Agora você imagine, se a nossa discussão está nesse nível, para onde é que foi a linha da santidade? Eu costumo fazer assim, um quadro e ponho uma linha aqui no meio. E aqui eu boto igreja, e aqui eu boto o mundo. E aqui uma linha. Sabe? Essa linha não se altera, ela fica no mesmo lugar o tempo todo. Muda os tempos, sociedade. Não importa se a sociedade é antiga, é histórica, é moderna, é pós-moderna, seja o que for. A linha da santidade está no mesmo lugar. Entendeu? Mas o povo começa a forçar e tentar empurrar lá para lá. Porque nós estamos discutindo essas coisas absurdas. Não é? Nós estamos discutindo hoje se uma serva de Deus pode ir para a praia, botar um fio dental numa praia. Estamos discutindo isso. Ainda estamos dizendo praia foi Deus que fez. Se Deus fez é para a gente. Estamos discutindo isso. Você acha que uma santa serva de Deus se veste assim? Você acha, se me vê um pastor de cueca numa praia, isso é um pastor? O que é que a gente entende por bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Um homem assim é semelhante a uma árvore plantada junto às correntes das águas, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Porque diante de certas coisas, primeiro a gente fica chocado. Não é possível. A gente fica chocado. Depois a gente tolera. Depois a gente acostuma. Depois a gente defende. E depois a gente faz. Então vale perguntar como é que nós estamos. Se estamos melhorando ou piorando. Porque eu devo estar crescendo. Eu não devo estar diminuindo. Eu devo estar desejando chegar mais perto de Deus, obedecer mais, ser mais crente. Ah, mas quando eu era novo convertido, eu era. Você está dizendo que está piorando. Ah, um tempo atrás eu era.
Um certo cidadão foi ser gerente no banco. E eu ouvi isso como um fato verdadeiro. Ele foi ser gerente de um banco de uma cidade. E aí chegou um cidadão que queria falar com ele. Um cidadão da cidade queria falar com ele, queria prioridade. Não queria pegar fila, queria falar direto, entrar direto e falar com o gerente. Não queria fila, nada. Ah, meu senhor, mas tem que respeitar a fila. E aí foi lá falar com o gerente falou com ele, disse que não tinha que respeitar a fila, não podia. Aí quando chegou a vez dele, ele se zangou e falou para o gerente assim: você sabe quem eu fui nessa cidade? Eu fui o maior correntista desse banco. Eu era a pessoa mais importante aqui. E o gerente disse para ele: meu amigo, aqui a gente não trabalha com quem era, aqui a gente trabalha com quem é. Deu para entender? Ah, eu fui. Sabe o que Jesus diz? Não vos conheço. Salvação é de graça, mas a unção tem um preço. Tem um preço. Gente que não se preocupa com a vida espiritual não vai a lugar nenhum. Sabe, a gente está achando que avivamento é só cantar balançando as mãos. Bora, vamos para lá. Agora, comigo. Eu fui pregar num lugar, chego lá, tinha um cidadão tocando um acordeon. Dia dos evangélicos na cidade da Bahia. Aí chamaram um cidadão que disse que era ex-mastruz com leite. Trouxe um cartazão dele cabeludo e um cartaz sem cabelo. E disse: Deus me chamou para cantar forró na igreja, eu não estou nem aí para vocês. E aí chamou um sanfoneiro, botou o sanfoneiro em cima do palanque. E aí foi ali, e dança para lá, e dança para cá, e dança para lá, e dança para cá. E aí começou a mudar até a letra do hino. Já refúgio, a glória eterna. Agora, comigo, na palma da mão, na palma da mão, na palma. Isso é presepada. Isso é presepada, é besteira, é fuá. Isso não é avivamento. Avivamento tem base. Avivamento envolve sacrifício, envolve desejo, envolve busca. Avivamento envolve sede. O Senhor disse: derramarei o meu espírito é sobre quem tem sede. Aleluia. Estamos fazendo da obra de Deus diversão, entretenimento barato. A gente acha que o culto que agrada a gente agrada a Deus. Quem foi que disse? Quem foi que disse que você pode adorar de qualquer jeito? Que tem até hino dizendo: adore deitado, adore pulando, adore rodando, adore. Quem disse que é assim? Adoração é para você? Quem disse que Deus aceita bagunça na adoração? Quem disse? Porque a gente acha que o culto é feito para nós. O culto não é feito para mim não, o culto é feito para Ele. E Ele diz como é que tem que ser. No Antigo Testamento, pastor, quando você chegava no lugar e você via um altar, quando você via um altar, pelo desenho do altar, você já sabia que povo construiu, para que Deus ele foi erguido, e que tipo de liturgia se desenvolvia em volta dele. O altar de Deus não era qualquer coisa. As nações faziam altar, os seus altares sem muito critério. O altar de Deus é: se você me fizer um altar de pedras, tem que ser de pedras virgens. Não pode ser de pedras trabalhadas. Tem que ser pedras virgens. Não pode ter escada, para que o sacerdote ao subir não mostre por baixo as suas vergonhas. Pastor Eliúde disse: se Deus não queria ver perna de homem, imagine de mulher. Olha aí!
A acomodação numa vida vazia pode ser irreversível, porque uma vida vazia vai acumulando coisas, sabe? Cinza, cinza, cinza. Você já ficou num aceiro quando alguém toca fogo numa roça? Fica no aceiro para tu ver. Sai lagartixa, calango, cobra, sai tudo. Ou sai ou morre queimado. Não tem nada que resista ao fogo, nada. Todas as feras têm medo de fogo. Tem nada que resista ao fogo. Então quando o fogo está aceso dentro de nós, Jesus falou assim: eu vim lançar fogo sobre a terra, e o meu desejo é que ele já estivesse a arder. Então quando eu me acomodo numa vida vazia, teve até um pastor que contava um negócio engraçado. Não sei se isso é verdadeiro ou é apenas uma ilustração. Que o pastor chegou na igreja e tinha um irmão dizendo assim: a grande, 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 a grande. O pastor achou estranho, se aproximou dele e falou: meu irmão, que língua estranha é essa? Ele disse: não é língua estranha não, pastor. Eu sou novo convertido. Eu estava aqui orando, e aí eu tive uma visão. Eu vi 3 torneiras, uma pequena, uma média e uma grande. E o Senhor me disse: meu filho, você quer que eu abra qual? E eu disse: a grande, a grande, a grande, a grande, a grande. Você quer que ele abra qual? Já estou terminando. Algumas curiosidades sobre o azeite. Usava-se o azeite para ungir escudos antigos, que eram construídos com armação de madeira e forrado de couro. Nem todo mundo tinha escudo de bronze, de ferro. Então fazia o escudo de armação de madeira, forrava de couro, e ungia-se o couro, porque o couro ungido era resistente. Ele não ressecava, e ele resistia os ataques do inimigo. O crente cheio do Espírito Santo é resistente. Ungia-se o escudo ainda, porque as guerras, as batalhas eram durante o dia. O escudo ungido, molhado, untado de azeite, esse escudo refletia a luz do sol e encandeava o inimigo, confundia o inimigo, deixava o inimigo meio biruta. É assim o crente cheio do Espírito Santo. Lembra de Gideão? Quando Israel colhia o trigo, os midianitas vinham e comiam tudo. Midianita não plantava nada, eram preguiçosos, vagabundos. Mas quando Israel colhia a sua roça, eles vinham e tomavam tudo. Sabe o que Gideão fez? Gideão teve uma ideia. Olha aí, vou pegar o meu trigo e vou levar e malhar lá no lagar, vou enganar eles. Pegou o trigo e foi malhar no lagar, que era lugar de pisar a uva. Os filisteus não imaginaram, ou melhor, os midianitas não imaginaram isso. Eu acho que quando Deus olhou para Gideão e viu aquele ato, Deus disse: vou usar esse menino para livrar Israel da mão dos midianitas. O crente cheio do Espírito Santo tem condições de confundir o adversário. Fortaleça-se nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo agora. Não deixe para amanhã. A urgência é agora. Nossas faculdades precisam de jovens cheios do Espírito Santo, porque tem muita gente que nós estamos mandando para a faculdade e eles desviam lá, porque as faculdades brasileiras foram aparelhadas pela esquerda, e os professores quase todos são militantes de esquerda, muitos deles fumadores de droga e defensores de
casamento gay, porque a boa parte deles também são gays e lésbicas. E nós mandamos os nossos jovens para lá, e quando chega lá, o jovem fica tudo, sabe, acovardados. É o professor. Estão me entendendo? A sociedade hoje exige gente crente, gente preparada, gente firme, gente que tem princípios dos quais eles não abrem mão, gente que estão arraigados na palavra, gente cheia do Espírito Santo, combatentes espirituais, soldados de Jesus, que não se importa de ser marginalizado, vilipendiado, criticado. E daí? Critique. Ah, você é homofóbico. Quando dizem comigo, você, se disserem comigo, você é homofóbico, ah, tadinho, eu vou ficar com depressão. Me chamaram de homofóbico, vou ficar com depressão, vou me trancar dentro do quarto. Glória a Deus, porque me chamaram de homofóbico. Cadê os crentes de coragem? Cadê os soldados? Semana passada lá na minha igreja, uma irmã disse: pastor, uma irmã minha lá em Paulo Afonso, cidade da Bahia aqui, do sertão da Bahia, lá em Paulo Afonso, uma sobrinha minha, ela, lá na empresa agora, os funcionários estão obrigados a usarem um distintivo, alguma coisa, com a bandeira LGBTQIA+, e com a frase: eu defendo esta causa. E ela disse: eu não uso isso. Ela corre o risco de perder o emprego, e às vezes um bom emprego. Mas eu falei para os irmãos: chegou a nossa vez. A gente não admira Ananias, Misael e Azarias, que jogou tudo para o ar por causa da fé deles em Deus. Ananias, Misael e Azarias eram altos funcionários do governo de Nabucodonosor. E quando o rei disse: eu ouvi dizer que vocês não adoraram minha estátua, não faz caso dos meus deuses, como é essa conversa? Pois eu vou dar a vocês uma outra chance, eu vou mandar tocar de novo os instrumentos, e se vocês não se prostrarem e adorarem a imagem que eu fiz, eu vou lançar vocês na fornalha sob maneira acesa. Eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês. Ele disse: rei, com relação a isso, nós não temos necessidade de responder não. O Deus a quem a gente serve, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, a gente morre queimado. Agora a tua estátua a gente não adora não. Se os crentes ficarem com medo de que na faculdade vão sofrer bullying, crente está acostumado com bullying desde que nasceu. Crente está acostumado com caverna, crente está acostumado com cova de leão, crente está acostumado a ser cerrado pelo meio, crente está acostumado a viver nesta guerra, nesta batalha. Isso para nós é café pequeno. Agora, se quando chegar a nossa vez, a gente diz: não posso perder meu emprego, aí minha família vai comer o quê? Ainda disse para o pastor: o senhor vai dar comida à minha família? O pastor vai dar comida a ninguém? Então o que é que tem a usar? Vou usar. Aí nós estamos num mundo assim, precisando de crentes cheios do Espírito Santo, para ser realmente soldados combatentes da fé, soldados de Jesus, que merecem esse título. Fica de pé. Oh, glória a Jesus. Dê um ré maior aí, mais alto para eu ouvir. Aí é ré. Deixa eu ver dó. No dia de Pentecostes, quando o fogo desceu, os crentes foram batizados e os incrédulos até correram.
ficaram admirados com o barulho que fizeram. Só os que são batizados que conhecem este mistério. Cristo subiu e o fogo desceu, e o Espírito Santo todo mal já venceu. Cristo subiu e o fogo desceu, e o Espírito Santo todo mal já venceu. Houve grande confusão, custaram compreender. Não sabiam que a igreja de Deus tem este poder. Quando Pedro levantou e fez grande pregação, quase 3.000 convertidos levantaram as suas mãos. Cristo subiu e o fogo desceu, e o Espírito Santo todo mal já venceu. Cristo subiu e o fogo desceu, e o Espírito Santo todo mal. Os que não são batizados não precisam se entristecerem. Pode vir para a oração, que o fogo vai descer. O fogo vem do céu para queimar todo o pecado, e Jesus vai batizar os que não são batizados. Cristo subiu e o fogo desceu, e o Espírito Santo todo mal já venceu. Cristo subiu e o fogo desceu, e o Espírito Santo todo mal já venceu.